Dayana, tudo bem? Boa tarde. Bom, tô aqui para mandar para você um vídeo explicando o que eu penso do teu caso, tá? Você desculpa a demora, mas eu tive que reunir toda essa documentação, né? Inclusive a tomografia que estava disponível apenas lá na Santa Casa. Enfim, vasculhei aqui seus exames, né? Confrontei com o que você tinha conversado comigo aquele dia e vamos lá para as conclusões. Primeira coisa que eu vou relembrar aqui são a queixa sua principal, né? Zumbido e dor no ouvido direito, né? Na região da TM direita, e essa aí é a principal causa de você ter vindo aqui. A gente vai ter algumas situações aqui que a gente vai direcionando um diagnóstico, nem um plano de tratamento. Primeira coisa aqui da parte até mesmo que do aparelho, que foram feitas 4 extrações, né? E para conseguir encaixar essa mordida. Mas isso normalmente utiliza-se muito elástico, sabe? Então imagina o elástico, né? Ele puxando esses dentes tanto principalmente para frente, a parte de baixo para frente, né? Os dentes de baixo aqui para frente. Quando faz isso, a gente tira um pouco o côndilo de dentro da fossa. Então eu puxei ali, eu faço isso aqui, ó, e junto eu trago todos os ligamentos que puxam, que mantêm o côndilo, né, na articulação. Então, isso daqui a gente estica ele, né? Eu vou te mostrar aqui melhor por um desenho. Então aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, aqui se eu estou usando um elástico, né, puxando desse dentinho aqui, ó, que está passando o aparelho, tá? Aqui também está passando o aparelho, e aí eu vou ter um elástico puxando a parte de baixo para frente, né? A repercussão que a gente vai ter vai ser exatamente aqui, ó, no côndilo. Então esse côndilo que está aqui, ele vai se presenciar um pouquinho mais à frente, tá? E aí ele vai ficar mais aqui, ó, por causa dessa força do elástico. E os ligamentos que prendem ele, principalmente aqui na região da fossa articular, eles vão ficando esticados e frouxos também, tá? Vão ficando frouxos. Então aqui, ó, vamos voltar aqui para a gente ver. Agora eu vou voltar aqui nessa parte aqui específica mesmo, né? Se a gente tem aqui, ó, a cavidade onde ele deveria estar e o côndilo está aqui, ó, ele está aqui, é sinal de que vários desses ligamentos eles estão frouxos aqui, ó, porque eles estão estirados. Na verdade, eles estão estirados, né? E aí, quando a gente imagina como se fosse aquele elástico que relaxou. E aí quando esse côndilo, né, ele volta para aqui para a cavidade, isso aqui vai gerar algum tipo de dano, às vezes dor, às vezes não vai deixar ele retornar totalmente, porque como aquilo ali esticou, agora na hora que ele volta, ele vai preencher boa parte dessa cavidade aqui, ó. Então vai preencher boa parte dessa cavidade, não vai deixar o côndilo assentar aqui certinho. Bom, parece confuso aqui o desenho, mas acho que deve ter sido possível de entender. Então essa é a parte que eu queria falar sobre o tratamento com o aparelho, né, que extraiu os 4 dentes. Bom, vamos retomar aqui então. Além disso, né, eu vi alguns sinais de apertamento, porque não tem desgastes dentários significativos, né? Então existe uma força dessa mandíbula aí acontecendo provavelmente à noite, e isso com certeza traz também, né, repercussões negativas. Outra coisa vai ser a placa que já usou, né, alguns anos atrás. Isso é até uma coisa muito boa, mas depois deixou de ser usada também. Bom, vamos então para a tomografia, né? Quando a gente vai ver na tomografia, eu vasculhei aqui essa tomografia, e aqui, ó, dá para a gente ver que ele, na verdade, ele está com um côndilo até íntegro, sabe? Com um espaço legal aqui, ó. Tá com um espaço legal. Olha aqui, ó, como que eu vejo o côndilo, ele
bem centralizado, não sei se você vai conseguir perceber isso, mas ele está ocupando um lugar legal aqui nessa fossa. E ele não tem alterações de estrutura, não tem desgastes assim significativos. Quando a gente vai ver esse côndilo, o direito, eu vejo ele um pouquinho anteriorizado, mas que não chega a ser um problema também não, tá? Já na ressonância magnética, a gente vai voltar aqui para a ressonância. Aqui não convém mostrar as imagens, mas isso daqui me chama a atenção. Deslocamento anterolateral dos discos articulares, especialmente à direita, que é o lugar que sente dor, com recaptura após abertura bucal. Então, o disco que fica entre o côndilo e a fossa articular, que protege essas duas estruturas de um atrito, ela, quando começa a abrir ali, ela escapa. E aí, enfim, isso gera um estiramento dos ligamentos, né? E aí vários problemas acontecem e que pode ser responsável pelo zumbido e por essa dor que a gente está conversando. Bom, opções de tratamento que a gente tem para isso daqui. A gente não tem muitas opções de tratamento e, além de não ter muitas, elas nem sempre são excelentes. O que de melhor, na minha opinião, que a odontologia pode fazer para você? Uma placa para deixar essa mordida sua aliviada, aberta um pouquinho mais ali, principalmente durante a noite. Então, assim, o termo nem é tão correto a gente falar placa miorrelaxante, ou seja, para relaxar a musculatura da face. Na verdade, é uma placa para afastar, para não deixar que esse apertamento ocorra. E essa placa tem que ser muito específica, ela tem que seguir vários requisitos ali para que possa dar certo. Às vezes, vamos supor assim, imagina que eu tenho 7, 8 requisitos nessa placa que ela tem que ser cumpridas, né? Às vezes a gente fala, vou colocar assim, um extremo, o dentista faz de qualquer jeito, a gente não sabe nunca se o tratamento não funcionou porque a placa não estava completamente adequada ou se é porque realmente o tratamento não funcionaria mesmo, né? Então, por isso que a gente não pode ter dúvida, tem que fazer a placa muito bem feita para a gente eliminar essa possibilidade de ter um defeito na placa mesmo, tá? Um insucesso por causa da placa. Então, a placa é a melhor alternativa que eu acho, apesar dela não ser milagrosa, né? Mas, assim, a chance disso continuar evoluindo, ela tá aí, né? Outra coisa, até separei aqui um slide para ver, que é isso daqui, ó. Separei aqui para o seu caso. Que é isso aqui, ó. Uma outra possibilidade é a fisioterapia, né? Então, aqui, opções de tratamento para esse quadro. Fisioterapia com a intenção de se trazer o disco articular ainda mais para o anterior e provocar uma fibrose no ligamento, e cirurgia reparadora do disco articular. Está aqui numa linguagem técnica, mas duas opções de tratamento, fisioterapia e cirurgia para recapturar o disco. O que a gente sabe é que nos estudos, após 5 anos, esses dois procedimentos eles vão ter o mesmo resultado. Então, o que isso significa? Que se eu fiz fisioterapia ou se eu fiz cirurgia, provavelmente eles vão ter o mesmo resultado após 5 anos. Então, assim, concluindo tudo isso, primeira coisa que eu recomendo para você é placa miorrelaxante, tá? Se a placa não for suficiente para melhorar, placa e fisioterapia. Se mesmo assim deu tudo errado, não conseguimos resolver, placa, e aí a gente vai para os procedimentos cirúrgicos, como infiltração de artrocentese, que é uma limpeza da articulação, né? E alguns outros procedimentos ali, tá bom? Então, eu vou mandar para você aí o plano de tratamento para placa mesmo, tá? Placa miorrelaxante. E enfim, qualquer dúvida você pode me perguntar. E acho que esse deve ser o início do nosso tratamento aí. Quem sabe a gente só com isso, né? A gente tem conseguido uma quantidade muito grande de paciente que ficam só com a placa e relatam uma melhora considerável, né? Mas eu não posso te prometer isso, tá bom? Então fica aguardando aí e qualquer dúvida você me manda. E é isso. Um abraço, até mais.